Olá, bom dia. Vamos começar mais um Bad Business, nossas conversas rápidas, curtas, né? Começar a semana falando sobre empreendedorismo, temas que sejam atuais, que façam sentido. Oi, já entramos aqui, já conectamos. Oi, Olá, Maíris. tudo bem? Tudo. Caiu aqui. Bom dia, obrigada pelo teu tempo para conversar um pouquinho com a gente sobre LGPD. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade de poder trocar um pouquinho com vocês sobre essa temática aí que para mim é tão presente, né? E Sim, super importante aí para todo mundo. com certeza. Legal. Maíris, para quem ainda não te conhece, vou te apresentar rapidamente. Depois tu, enfim, tu continua as suas apresentações, mas sendo bem direta, tu é advogada, administradora, fundadora da CLR Advogados, um escritório já super reconhecido na área de projetos de proteção de dados. Tem mais de 25 anos de experiência profissional em compliance, em projetos de segurança de dados, e é especialista em LGPD. Então, se tu puder, mas falar um pouquinho assim sobre a tua trajetória, a tua história dentro desse tema de LGPD e depois nos contar quais são os principais pontos, os principais riscos que hoje as empresas precisam cuidar, precisam observar nessa temática de LGPD. Tá ótimo, obrigada, Bianca. Bom, como tu disse, a gente trabalha aí bastante aí com esse tema, né, de privacidade e proteção de dados, já desde a época que a legislação ela foi criada e publicada, né? Então, ela ainda não estava em vigor, a gente já estava começando a trabalhar com alguns projetos, algumas empresas, né, que já queriam se organizar para que quando, né, a lei entrasse efetivamente em vigor, eles já tivessem organizados. Então, faz aí mais de 5 anos que a gente está trabalhando com essa temática, né? Tanto em projetos de adequação, que são projetos mais específicos, quanto em programas de privacidade, né, que é um dos pontos aí que a gente acredita que é o grande diferencial que as empresas precisam ter, né? Qual o maior, não digo maior risco, mas qual o ponto mais importante, né, para uma empresa que quer efetivamente estar adequada, que quer efetivamente cuidar do tema privacidade? É montar um programa de governança contínua, né? A gente hoje muitas vezes pensa em privacidade, vou fazer um projeto de adequação LGPD com início, meio e fim. Só que a privacidade, ele é um tema contínuo, ele vai mudando ao longo do tempo, conforme as suas necessidades mudam, conforme a empresa muda, conforme o mercado muda, né? Conforme novas tecnologias vão sendo inseridas. Sim. Então, aquele programa que foi organizado numa realidade, talvez com o passar do tempo ele não sirva mais, né? Então, acho que o grande desafio dessa temática nas empresas é efetivamente manter um programa contínuo, né? Ativo. Sempre com foco ativo, exatamente, atualizado, com foco em privacidade, né? Observando toda a cadeia produtiva, né? Não só aquela questão documental, jurídica, né? Do tipo, vamos organizar contratos, colocar uma política de privacidade copiada de alguém aí num site disponível, né? Agora estou adequado. Não, só um pouquinho. Será que tu olhou para os teus fornecedores? Né? Será que a tecnologia que tu está utilizando, ela é efetivamente segura para o tipo de serviço ou produto que tu está oferecendo para o mercado? Então, o tema privacidade ele é extremamente amplo, né? Ele vai muito além do jurídico, que é aquela questão mais documental, né? E às vezes as empresas não têm esse olhar ou não têm esse conhecimento suficiente para entender a multidisciplinariedade que essa legislação hoje trouxe para as nossas realidades. Com certeza, eu acho que isso é bem bacana na tua carreira, porque tu tem toda tu te formou em administração, tu já trabalhou dentro de empresas, então tu tem essa visão, Isso. perdão, bem mais ampliada do que é realmente um processo de proteção de dados, porque a gente olha lá na pontinha, vou colocar uma cláusula de proteção de dados no contrato, isso não significa nada, né? Porque o que eu preciso realmente proteger é o dado e não é contratualmente que eu vou estabelecer isso, é com procedimentos e ferramentas e treinamentos de conscientização do time que eu vou realmente proteger esses dados, mas aprofundando isso, para quem não está acostumado, o que que eu preciso proteger? O que a lei exige das empresas no que se refere à questão de dados? Tá. Bom, complementando um pouquinho essa questão de visão holística, né? Eu acho que tu trouxeste bem essa Uhum. questão da experiência que eu trago.
Eu já tive em todas as áreas, todos os pontos, digamos assim. Eu já tive do lado da indústria, né, na época que eu trabalhei com administração, exportação, enfim. Então, assim, eu sei como é que funciona a realidade dentro da empresa. Depois, trabalhei um tempo numa Big Four, né, na parte de auditoria tributária, compliance, né, voltado para pessoa jurídica. Então, assim, tive o conhecimento da consultoria em si, né? E hoje, então, com o escritório, a gente trabalha muito essa parte multidisciplinar, né? Que é a visão do o dia a dia da empresa, é o processo de como que a empresa trabalha, como que ela faz a adequação dos seus processos internos, das suas atividades, sem prejudicar o operacional, né? Que o foco da empresa sempre vai ser a entrega do produto dela, né? E a privacidade, ela vem para andar em conjunto, né? Ela não pode ser algo à parte, ela não pode estar totalmente dissociada. Então, sempre é importante que as empresas olhem, né, essa questão da privacidade como um tema conjunto, e não como algo em separado, algo que eu não preciso olhar, se eu não tiver muito valor para investir, é uma coisa que eu vou deixar de lado. Não, hoje a privacidade ela vem junto com a atividade, né? Não perdendo o foco, obviamente, do trabalho em si, né? Do objeto social da minha empresa. Interessante. Já faz parte da entrega esse cuidado com os dados, né? Faz parte do Exatamente. produto. E, Maísa, a gente viu, logo que a legislação LGPD foi promulgada, né, uma corrida muito grande de todas as empresas querendo adotar alguma medida para se adequar. Qualquer medida que fosse, nem que fosse fazer uma política copiada de algum player parecido, né? E nos nossos processos de due diligence, a gente tem observado um fenômeno interessante também, que é hoje em dia muita gente falando que entende que não trata dados. A LGPD não se aplica para mim, eu não trato dados. Eu sempre fico um pouco, enfim, não é a nossa especialidade aqui no escritório, mas sempre me causa um pouco de estranheza essa resposta, né? Como é que é isso? É possível uma empresa não tratar dados e dizer, olhar para a LGPD e falar, não, isso aqui não se aplica para mim? Então, normalmente quem diz eu não trato dados no meu negócio é porque ela não entendeu o conceito principal da lei, que é o que é um dado pessoal. Exato. Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que dado pessoal é um CPF, é um nome de pessoa física. Sim, isso também é dado pessoal. Mas elas esquecem que uma placa de carro é um dado pessoal, um endereço, um telefone, um número de celular, um e-mail, tudo isso é dado pessoal. E tudo isso é protegido pela legislação. Então, assim, às vezes as pessoas dizem, eu não trato dado pessoal porque eu só trato com empresas, né? Eu só faço negócio B2B. Tá, mas só um pouquinho, quem é que assina o contrato, não é uma pessoa física? Não tem um nome completo? Não tem uma qualificação dessa pessoa? Então, de alguma forma, tu trata dado pessoal. Talvez em menor grau do que outras empresas que têm no seu negócio, né, como objetivo principal tratar dado de consumidor, pessoa física, algo nesse sentido. Mas qualquer empresa hoje, ela trata dado de alguma forma, né? Seja ele diretamente ou indiretamente. Então, hoje em dia não tem como fugir, tá? Todo mundo, de alguma forma, trata, sim, dado pessoal, né? Gostando ou não gostando, a gente sempre vai ter alguma coisa de dado sendo trafegado aí dentro dos nossos sistemas, documentos e tudo mais. Sim. E daí todo mundo está exposto a um risco, né? Mesmo quem... Enfim, todo mundo que tem algum dado pessoal está exposto a um risco. E que risco é esse? Mas qual é o impacto real que as empresas estão sujeitas? Então, a gente tem uma série de riscos, né? Tem os riscos jurídicos, que é a questão de processos judiciais ou administrativos, né? Tem a questão de fiscalização por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que é o nosso órgão regulamentador e fiscalizador da matéria. E essa fiscalização já está acontecendo? Já tem casos de fiscalização? Ela já acontece, sim, ela é presente. Porém, hoje, a ANPD, que é essa autoridade, ela tem um perfil muito mais educativo do que sancionador, né? Então, o que a gente tem visto hoje nas fiscalizações é muito mais uma atuação de repreensão de atividade, tipo, tu não pode fazer isso, ela dá uma advertência, né? Tem trazido o tema, tem regulamentado muita coisa que na legislação não estava bem claro, né? Mas a gente sim tem visto que ela está começando a atuar de uma forma um pouco mais efetiva. E a tendência é que, quanto mais regulamentada, mais organizada, mais ela venha a ter um perfil fiscalizatório, né, e sancionador. Então, esse é um ponto aí de atenção, até porque, não sei se vocês têm acompanhado, mas a própria ANPD, ela está trazendo para si, né, está abraçando o tema de inteligência artificial. Então, ela está aumentando o ramo de atuação dela, né? Não só com dados especificamente, mas toda a regulação voltada
para o uso de inteligência artificial, também vai ter a atuação dessa autoridade. Acho que vai faltar braço, né? Mas ela tá trabalhando aí em cima desse tema também. Sim. Bom, mas só voltando, você estava falando das questões dos riscos. Exato. Além dos riscos, então, jurídicos, né, processos administrativos e judiciais, a gente tem riscos operacionais, né, que é uma inviabilidade de tratar as informações que tu tem em algum sistema, né? Vamos supor, eu tenho uma série de dados em algum sistema corporativo, eu não cuidei da segurança dessas informações, tive um ataque hacker. E aí? Indisponibilidade do sistema. Por quantas horas? O quanto isso pode impactar o meu processo produtivo ou a minha prestação de serviço enquanto eu tiver com a indisponibilidade dessas informações? Né? E essa indisponibilidade ela pode ser tanto por meio de um incidente quanto por uma medida sancionadora da própria NPD. Né? Tá lá na regulamentação que ela pode proibir o uso das informações por determinado tempo. Então, assim, riscos jurídicos, riscos operacionais, mas eu acho que o principal ainda, que é o terceiro que eu vou comentar, é o risco reputacional. Né? Hoje, se eu tiver algum problema com vazamento de dados, se eu tiver algum problema relacionado a um incidente de segurança, qual é o grande risco, que daí sim se torna um pilar estratégico? É o risco de eu ter que vir a público e dizer para os meus consumidores ou para a imprensa, enfim, que eu tive um problema de segurança. E, obviamente, né, todo mundo gosta de saber o que aconteceu, por que aconteceu. Se eu não tiver uma organização, né, de segurança concreta, vai ficar muito estampado para o mercado que eu não tive o devido cuidado com as informações. Né? E depois que eu tenho que vir a público e trazer isso, né, de uma forma ampla e divulgar que, olha só, eu tive um problema, eu não cuidei das informações, eu não tenho um programa, né, efetivo aí de compliance voltado à privacidade, a possibilidade dessa empresa ficar marcada no mercado ela é bastante elevada. Então, até a questão de diminuição de valor de marca, né, a própria diminuição de valor de empresa aí numa eventual M&A ou coisa assim, se eu não tiver o cuidado com as informações que eu estou circulando e acabar tendo algum incidente, eu posso ter a minha reputação totalmente prejudicada, né, frente aos meus consumidores ou os próprios parceiros de negócio. Interessante, interessante. E tu, como uma especialista no tema, mas fazendo uma realização de um processo de auditoria, pegando até o gancho da Paola de processo de M&A, quais são os teus principais pontos de atenção e red flags numa auditoria, na temática LGPD? Então, eu sempre digo que privacidade ela é baseada em alguns pilares, né? Um deles é tecnologia, né? O outro são pessoas e a outra questão de processos internos e documentação. Então, pensando objetivamente num processo aí de due diligence, né? Num processo de M&A, a primeira coisa, obviamente, que a gente vai olhar é a documentação, né? Os contratos estão adequados, existe uma política de privacidade que não é copia e cola, né? Que a gente vê que realmente aquela política ela traz a realidade da empresa, ela é transparente para o consumidor. Que esse é um ponto bem relevante de se olhar, né? Muita gente, enfim, pensa que é só botar um documento no site. Mas aquele documento, ele transparece, né, o quanto a empresa cuida da informação. Então, é um ponto importante. Então, a questão de documentos, a questão daí de tecnologia, né? O tipo de tecnologia que a empresa usa, se aquela tecnologia tem uma segurança robusta com os dados, né? Então, e daí eu digo não só dado pessoal, mas falo em dados estratégicos, né, de uma forma mais ampla. Então, é questão de tecnologia, questão de contratos, a questão de conscientização, né, de colaboradores, se tem treinamentos regulares, né, se tem essa comprovação. Né? Eu gosto sempre de dizer que uma política de privacidade bem construída, ela não precisa de muitos detalhes, mas ela precisa ser consistente e auditável. Né? Então, aquilo que eu estou dizendo que eu faço, eu preciso efetivamente fazer e eu preciso conseguir comprovar que eu estou fazendo aquilo. Então, não adianta dizer que eu tenho um programa de treinamentos onde todo mundo, né, entende do tema. Vai lá olhar se efetivamente é feito. O treinamento é feito uma vez a cada 3 anos. Gente, até lá metade dos funcionários já mudaram. Então, assim, que tipo de conscientização é essa? Né? Mesma coisa contratualmente. Que tipo de cláusula que está sendo utilizada? São cláusulas generalistas só para dizer que menciona LGPD lá no meio?
ou efetivamente as cláusulas estão trazendo os pontos de responsabilidade que precisam ser definidos, né? Porque a própria legislação traz algumas informações relevantes, mas ela deixa um pouco em aberto do tipo, tá, mas até onde vai a responsabilidade de um e de outro, né? Ela diz, todo mundo é solidariamente responsável por tudo, beleza. Mas até que ponto eu posso me responsabilizar pela operação do meu fornecedor, por exemplo, né? Então, o contrato, ele é muito mais do que ter uma cláusula genérica mencionando a LGPD, e sim, né, eu ter efetivamente responsabilidades definidas, né, num eventual incidente. Quem vai pagar a conta? Né? Porque a gente sabe que incidentes, por mais que a gente cuide, eles acontecem, né? Nenhuma empresa é 100% segura, não existe segurança 100% que vá blindar, né? Sim. Existem métodos para diminuir o risco, né? Para tentar postergar um eventual vazamento, postergar um eventual ataque hacker, e o que eu vou fazer para resolver aquela situação. Então, quanto mais organizado eu tiver, mais rápido eu vou dar uma resposta, né, para aquele incidente, mais rápido eu vou conseguir agir e vou voltar a operacionalizar a minha empresa com o menor impacto possível. Sim. E para os empreendedores que ainda não fizeram nada, né, que vivem em outro planeta e ainda não se debruçaram sobre o tema de LGPD, qual que tu diria que é o primeiro passo para a pessoa que quer começar a olhar essa matéria? Me liga, vamos conversar. Enfim, Sim, brincadeiras à parte. Não, mas não é brincadeira, né? Porque é humanamente impossível o empreendedor saber de tudo, né? E essa é uma legislação bastante específica. Então, ter um consultor, um advogado, um assessor para guiar pelo caminho é essencial, né? Exatamente. Mas, assim, eu acho que tem alguns pontos principais, né? E, de novo, a gente volta para os mesmos pontos, eu diria, né? Mas, assim, o primeiro é a questão do mapeamento de dados, né? É um requisito trazido pela legislação que muitas empresas, às vezes, ainda não dão a devida importância. O que é isso? Né? É a gente entender quais os fluxos que os dados pessoais têm dentro de uma companhia. Eu entender da onde que eu coleto informação, o que eu faço com ela, para onde eu mando, com quem eu compartilho, de que forma, né? Que tipo de sistema eu estou utilizando. Então, é como se eu tirasse uma fotografia do círculo, né? Do circuito que os meus dados pessoais fazem dentro da minha companhia. Então, esse é o mapeamento, eu diria que é um documento-chave para quê? Porque a partir dele, eu consigo entender quais as minhas vulnerabilidades em relação a fornecedores, quais as minhas vulnerabilidades em relação a clientes, né? Ou mesmo ferramentas que eu utilizo, aonde que eu preciso dar um foco maior de segurança. Então, todo o projeto, ele começa, né, por esse mapeamento. A partir Esse daí... mapeamento dura mais ou menos quanto tempo, mas... Então, normalmente ele precisa ser atualizado, no mínimo, né, semestralmente, mas o ideal é que ele seja atualizado sempre que houver alguma mudança de processos internos. Então, por exemplo, contratei uma ferramenta nova, isso vai modificar de alguma forma o meu procedimento. Eu preciso atualizar o mapeamento, nem que seja o mapeamento daquela área específica, não da empresa inteira, mas aquilo que foi modificado eu preciso atualizar. Eu modifiquei um processo interno, ao invés do, sei lá, o documento X passar por 3 áreas, agora fiz uma reestruturação, ele vai passar direto de uma área para outra. Eu preciso atualizar o meu mapeamento para entender quem vai ter acesso a essa informação, né? Se aquilo realmente faz sentido. Então, assim, sempre que tem uma atualização, e as empresas são organismos vivos, né? Elas estão sempre se atualizando, contratando, né? Modificando. Então, eu preciso fazer essa atualização, ou, no mínimo, né, semestralmente dar uma olhadinha, dizer, realmente não mudou nada, continuamos no mesmo formato, né, o fluxo continua igual, embora eu tenha feito uma outra modificação interna, mas o fluxo da informação continua o mesmo, beleza. Então, a gente mantém esse mapeamento atualizado. Né, e esse seria o primeiro ponto, assim. O segundo, obviamente, é a questão de documentação, né? A gente sabe hoje, pelo nosso direito brasileiro, que não tem prova, né? Não tem como ser cobrado. Então, a parte contratual, né, de definição de responsabilidades, especialmente com fornecedores, é bem, bem importante, né? Porque a gente sabe que a legislação traz essa responsabilidade solidária e, ao mesmo tempo, ela não delimita, né, até onde eu posso interferir na operação desse meu parceiro, desse meu fornecedor, para garantir essa privacidade. Então, contratualmente, eu preciso fazer essas delimitações para não ter aí um risco muito elevado ali na frente.
Então, eu começaria por aí e, obviamente, avaliando a questão de ferramentas, né? Ah, que tipo de plataformas ou ferramentas eu estou utilizando? Será que elas me dão a segurança necessária que eu preciso, né, para manter as minhas informações seguras? Especialmente agora, a gente tem muitas empresas que lançam plataformas novas, né, no mercado que são extremamente eficientes, que elas realmente facilitam, mas muitas vezes elas pecam na questão de segurança, né? Nunca realizaram um teste de vulnerabilidade, nunca avaliaram se ela realmente tem a segurança robusta necessária para estar aí disponível no mercado. E como é Então, que a gente eu descobre começaria. isso como Então, consumidor? tem uma série de formas, tá? Mas a primeira delas seria a gente ter dentro da própria política de privacidade, né, disponível, ou dos termos de uso de uma plataforma. Ali tem que dizer quais as medidas de segurança que aquela plataforma tá disponibilizando, né? O que ela usa, obviamente não vai ter o termo, por exemplo, do software específico contratado, vamos por um antivírus, né? Não vou dizer, eu uso antivírus tal. Não, mas sim, eu garanto, né, que todos os meus dispositivos aí utilizados na operação, eles possuem um antivírus de alta proteção, né? E hoje no mercado a gente tem também uma série de tipos, né, de ferramentas aí para apoiar, mas a gente tem que dar uma olhada nessa documentação. E por isso que essa documentação não pode ser um copia e cola, né? Porque Sim, a realidade de uma empresa não necessariamente chega perto da realidade de outra, né? sim, sim. E considerando, tu trouxe um pouco os impactos da IA, o que esperar de proteção de dados, considerando esse cenário de inteligência artificial? O que o futuro nos reserva sobre esse tema? É, então, a inteligência artificial, ela ainda é um tema está bastante em voga, mas é um tema ainda que está evoluindo, né, bastante. A gente ainda não tem regulamentação suficiente, né, no Brasil, regulando a matéria, mas sim a gente já tem alguns regulamentos aí, especialmente na União Europeia, que nos dão algumas diretrizes, né, do que olhar, do que esperar, né, desse ponto. E o que a gente vê hoje em relação a dados, privacidade e IA é um uso massivo, né, de dados por meio de ferramentas artificiais, de inteligências artificiais, que muitas vezes a gente não sabe, né, o que ela está fazendo com aquela informação, né? Então, quantos de nós não acha super legal colocar uma foto, né, numa inteligência artificial e pedir para ela transformar num desenho animado? Super legal, divertido e tal, mas assim, a gente já parou para pensar o que aquela inteligência artificial vai fazer com a nossa foto, que é a nossa biometria, né, que é um dado extremamente sensível. Hoje, se eu pegar uma foto, né, não digo uma foto, mas a biometria facial de alguém, com mais alguns dados cadastrais que eu facilmente acesso no Google, eu consigo abrir uma conta no banco digital, muitas vezes. E a gente está dando a nossa biometria para uma ferramenta, sem nem olhar, né, o que essa ferramenta pode fazer com a nossa informação. Então, assim, a gente tem ferramentas hoje que utilizam as informações que a gente dá para se autodesenvolver, mas e que tipo de informação que eu dei para ela que ela não pode estar oferecendo para o meu concorrente também? Né? Porque eu não tive o cuidado com a segurança de passar essa informação adiante sem ter o cuidado de com quem ela pode compartilhar, né? Alguém aqui já leu os termos de uso dos aplicativos que baixa no celular? Às vezes a gente vai dando aquele monte de okzinho para entrar ligeiro. Eu quero usar isso aqui, tanto faz, o que ele está dizendo. Só que aquele okzinho é como se eu estivesse assinando um contrato. Eu estou dizendo para ele que sim, eu estou de acordo com o que tu está fazendo com a informação que eu estou te dando, né? Então, assim, a gente muitas vezes não tem o cuidado que deveria, né, na hora de passar a informação. E daí, sim, eu acho que falta um pouco de conscientização, né? Não só dentro da empresa, mas nós como consumidores em geral, né, como titulares de dados, às vezes a gente não tem ideia das consequências que são o compartilhamento das nossas informações com ferramentas, com inteligência artificial e tudo mais. Então, acho que temos bastante desafios, né, que vão surgindo aí daqui para frente com esse uso aí de inteligência artificial cada vez mais, né, que hoje faz parte da rotina já. Sim, eu acho que tem a gente está aprendendo a usar e a gente ainda não conhece todas as consequências, né? Ou só consegue imaginar. Então, tem realmente, acho que uma conscientização importante como pessoa física e como pessoas jurídicas de realmente criar
camadas de proteção e também partir das pessoas jurídicas o ensinamento e conscientização, né? De uso Exato. adequado, de que Eu tipo de informação vejo, subir. eu vejo na prática, né, empresas utilizando inteligências artificiais gratuitas, por exemplo, para revisão contratual. Vai lá, coloca o contrato completo dentro da inteligência artificial gratuita, não sabe o que a inteligência artificial vai fazer com aquela informação, a partir do momento que tu colocou lá, passa a ser dela, né? Será que ela não está pegando aquela base negocial, aquela estratégia que tu tem naquele contrato e ela vai utilizar isso para dar uma dica, para dar uma informação para o teu concorrente? Né? Então, assim, a gente tem que pensar um pouquinho no que a gente está fazendo com a nossa informação e se faz sentido. Não estou desanimando ninguém a utilizar a inteligência artificial, tá? Pelo contrário, acho que ela veio para ficar e realmente ela favorece muito, facilita muito a parte operacional. Mas a gente tem que sim ter alguns cuidados aí específicos, né, no uso dessa inteligência artificial para não ter um problema lá na frente. Sim. Mas para encaminhando aqui para o final, mas todos esses temas eles parecem tão grandes, tão que geram impacto apenas em grandes organizações. Mas esse é um tema que eu acho que é para toda empresa, né? Médias empresas, pequenas empresas. Tratar do dado não é prerrogativa só de grandes conglomerados, né? Não sei qual que é a tua visão, se tu Não. puder utilizar aí os nossos últimos minutos para gerar uma conscientização sobre esse tema. Sim, como a gente comentou no início, né, dado é uma informação que toda empresa tem, né? Independente do tamanho, pode ser pequeno, médio, grande porte, todas as empresas utilizam de alguma forma o dado, né? E às vezes uma empresa pequena, ela não tem um risco menor que uma empresa grande, dependendo do seu objeto social, né? Tem empresas muito pequenas, né, às vezes até startups, que hoje trabalham com um volume de dados gigantesco, ou até com informações sigilosas, né? Um outro conceito que a legislação trouxe é o conceito de dado pessoal sensível, né? Que são dados que a gente precisa ter um cuidado ainda maior quando está utilizando. E um exemplo clássico é a questão de dados de saúde, né? Dados de biometria. Então, são dados extremamente sensíveis que hoje algumas startups, são empresas extremamente pequenas, elas utilizam de uma forma, num volume bastante grande, né? Então, Sim. vocês imaginem o impacto que pode trazer, né, um problema de privacidade numa empresa pequena, né, pelo tipo de informação e pelo volume de informação que ela trafega. Então, toda e qualquer empresa hoje precisa cuidar desse tema. Lógico, empresas pequenas, muitas vezes, não vão dar a mesma ênfase ou não vão ter o mesmo detalhamento que uma empresa de médio e grande porte teriam, né? Talvez ela vai ter um programa de privacidade um pouco menos burocrático, né? A empresa não é tão grande, então eu não vou precisar ter um comitê de privacidade, eu tenho só lá a figura do DPO ou alguém responsável pela privacidade. Então, assim, se consegue fazer esse programa de uma forma bem enxuta para empresas menores, né? Mas hoje toda e qualquer empresa precisa se preocupar com esse tema. Não tem como Eu acho fugir mais. interessante também porque a empresa pequena ela tem o privilégio de poder já iniciar a sua operação com isso organizado, né? Exatamente. Do que ao invés de crescer de uma forma mais desorganizada, porque depois tratar enfim, cuidar das informações, criar processos é mais complexo, né? Exato, existe até o conceito de privacy by design, né, que é um conceito aí que é bastante vinculado com essa questão de desenvolvimento seguro, né, de cuidar da privacidade, que é o quê? É tu criar os teus processos internos ou ferramentas, enfim, o que tu estiver desenvolvendo, já com foco em privacidade. Então, por exemplo, eu vou criar uma área dentro da minha empresa de cadastro, né? Como é que eu vou coletar a informação do meu consumidor? Onde que eu vou colocar essa informação? Quem vai poder ter acesso ao meu sistema? Tudo isso é muito mais fácil a gente pensar antes do que depois que eu já estou com tudo organizado, meu sistema montado, a minha área já criada, já tem um gerente, já tem os analistas, já tem um sistema, e daí lá na frente vai olhar, opa, peraí, isso aqui está infringindo uma legislação, isso aqui está me trazendo uma vulnerabilidade. E aí, eu vou ter que mudar tudo? Vou ter que pegar do zero? Então, assim, o conceito de privacy by design é justamente esse, a gente começar, né, tudo já pensando na privacidade como um ponto de partida. Não evitar riscos já desde o início, né? Esse é extremamente importante. E isso vale para qualquer empresa, de novo, né? A pequena, a média, a grande, todas elas vão precisar pensar no tema em conjunto com o seu objeto social. E volto a dizer, a privacidade ela precisa andar junto, mas ela não pode acabar com a operacionalização, que é o meu objetivo principal.
né? Eu não posso inviabilizar o negócio em função da privacidade, mas sim, eu preciso ter ferramentas e me organizar internamente para garantir essa privacidade dentro do meu objeto, né, principal. Muito Acho que é bacana. isso. Eu acho que foi bem esclarecedor. Botou uma pulguinha atrás da orelha de quem ainda não tratou desse tema como deveria. E a Sim, Maís está aí à disposição para quem precisar de com ajuda, de certeza. apoio. Tem um escritório especializado no tema para implantar processos de proteção de dados. Maís, muito obrigada pelo teu Exato. tempo, pela tua disponibilidade. Obrigada, Maís. É Eu um que agradeço prazer. mais uma vez aí o convite. Tá bom, Então, meninas? um beijo, Uma boa obrigada. semana, Beijo, tchau, obrigada. tchau. Tchau, tchau.